Hoje nós vamos falar da primeira fase do procedimento ordinário, a chamada fase propositiva. E o ponto mais importante da fase propositiva é exatamente a petição inicial da reclamação trabalhista. A primeira informação que você precisa aqui aprender é de ordem terminológica. A CLT, quando usa a expressão reclamação trabalhista, ela se refere ora à ação trabalhista, ora a petição inicial da reclamação trabalhista. São coisas distintas, mas a CLT usa a mesma expressão. Então, quando você estiver lá estudando a CLT, você tem que ter cuidado, porque a expressão, ela ora está no sentido de ação, ora no sentido de petição. Destes dois sentidos, o que nós vamos aqui ressaltar é o segundo, ou seja, reclamação trabalhista no sentido de petição inicial da reclamação trabalhista, que deflagra a fase propositiva. Se nós fôssemos conceituar aqui a petição inicial, como é que nós poderíamos aqui defini-la de uma forma bem sintética, de uma forma bem objetiva? A petição inicial nada mais é do que o ato processual através do qual se apresenta a juízo a postulação. Ou seja, é aquele ato que veicula perante o Poder Judiciário a pretensão. Quando alguém tem um direito violado ou ameaçado de violação, nasce a pretensão. E essa pretensão, quando ela é posta em juízo, precisa observar uma certa formalidade, requisitos formais mínimos. E esses requisitos formais se expressam através da petição inicial. Então, é através da petição inicial que o postulante veicula perante o Poder Judiciário a sua pretensão. No processo do trabalho, de acordo com o artigo 840 da CLT, a petição inicial da reclamação trabalhista pode assumir duas formas. Ela pode ser escrita ou ela pode ser verbal. Lembrem-se que no processo do trabalho prevalece o princípio da oralidade. Então, muitos atos no processo do trabalho eles podem ser orais. Evidentemente que, se a petição inicial ela vai ser formulada de maneira verbal, é preciso que ela seja reduzida a termo, tá? Porque os atos orais eles são expressados formalmente dentro do processo através do termo. É o que a gente chama de termo de reclamação. E como é esse procedimento de reduzir uma petição inicial verbal a termo? Esse procedimento ele vai variar a depender da unidade jurisdicional na qual você vai apresentar a sua reclamação trabalhista. Se você for apresentar a sua reclamação trabalhista em um local que tem apenas uma única vara do trabalho, uma única unidade jurisdicional, é simples. O peticionário simplesmente vai àquela unidade e um serventuário vai ser destacado para poder reduzir a termo, colocar ali no papel, hoje não mais no papel e sim no sistema, porque nós estamos aí na era do processo judicial eletrônico. Então, vai-se a unidade e reduz-se a termo. Agora, se a petição inicial for apresentada em um local que tem mais de uma unidade jurisdicional, 2, 3, 4, 5, 10 varas do trabalho, aí o postulante não pode simplesmente escolher a vara do trabalho que ele quer apresentar a pretensão, porque senão ele violaria um princípio básico do devido processo legal, que é o princípio do juiz natural. E como foi que o legislador, então, imaginou esse procedimento? Bem, a CLT, lá no artigo 786, previu que a petição inicial verbal será distribuída antes de ser reduzida a termo. Então, ele apresenta a postulação perante o distribuidor distribui, ele vai saber qual é a unidade jurisdicional e agora sim ele pode se dirigir a essa unidade para reduzir a sua petição inicial verbal a termo. Professor, existe um prazo para isso? Sim. O parágrafo único do artigo 786 diz que o prazo é de 5 dias, considerando que no processo do trabalho os prazos são sempre contados em dias úteis, então 5 dias úteis para ele poder comparecer à unidade e reduzir a petição inicial verbal a termo. Se ele não comparecer injustificadamente à unidade jurisdicional para reduzir a petição inicial verbal a termo, ele vai incorrer em uma penalidade processual, a chamada perempção trabalhista ou perempção parcial. Ele vai ficar 6 meses sem poder ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Então, unidade jurisdicional
que está situada em um local onde não há mais de uma vara, vai à unidade e reduz a termo. Petição inicial apresentada em um local onde há mais de uma vara, distribui 5 dias úteis para comparecer e reduzir a termo. Se não o fizer injustificadamente, perempção trabalhista, passa 6 meses sem poder ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Agora, se a petição inicial da reclamação trabalhista foi escrita, que é a maioria das petições iniciais, a maioria é escrita, então ele precisa ali atender a algumas exigências formais. E essas exigências formais, elas estão no parágrafo 1º do artigo 840. Vamos lá. Primeira exigência formal é o endereçamento. A CLT diz designação da autoridade jurisdicional. Então, é preciso que o peticionário, lá na cabeça da sua petição inicial, coloque a autoridade jurisdicional para a qual aquela reclamação está sendo encaminhada, está sendo endereçada. Regra geral, na primeira instância, então, excelentíssimo juiz do trabalho, da vara do trabalho, cidade e estado, e aí ele coloca lá direitinho. Esse endereçamento ele vai fixar a competência e ele vai definir também qual é a competência territorial e material que o peticionário entende existir. E é com base nessa informação que a parte adversa vai poder apresentar sua exceção de incompetência ou sua preliminar de incompetência absoluta. Então, se eu coloco lá vara do trabalho da cidade de São Paulo, eu estou ao mesmo tempo dizendo que a competência é da Justiça do Trabalho e, em termos de lugar, é da cidade de São Paulo, de uma das varas do trabalho de São Paulo. É com base nessa informação que eventuais exceções ou insurgências acerca da competência serão apresentadas pela parte contrária. A segunda exigência da CLT é a qualificação das partes. E aí a CLT não diz como as partes devem ser qualificadas, ela não diz. Então você vai ao Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 319, inciso 2, e lá ele vai dizer como é a qualificação. Nome, prenome, estado civil, profissão, endereço. Se possuir a informação quanto a CPF, CNPJ, deve colocar lá também. Se houver alguma representação, também deve colocar. Se for pessoa jurídica, colocar lá o CNPJ e se também possuir o endereço eletrônico, tanto do reclamante como do reclamado. A qualificação precisa ser feita de maneira que permita a identificação das partes, para evitar tanto homônimos como também para facilitar a notificação. Feita a qualificação, vai agora para a causa de pedir. A CLT fala simplesmente breve exposição dos fatos, mas a doutrina e a jurisprudência tem interpretado como causa de pedir. Causa de pedir envolve fatos, que é o que a gente chama de causa de pedir remota, que é o passado, né, o que aconteceu, e também os fundamentos, que a gente chama de causa de pedir próxima, que é a base normativa que justifica aquela pretensão. Não necessariamente um artigo da lei, a base pode ser uma base normativa, doutrinária, jurisprudencial. O importante é que você fundamente juridicamente aquilo que você está postulando. Depois que você faz a causa de pedir, vem para o pedido com as suas especificações. E aqui tem um detalhe importante que foi inserido pela reforma trabalhista. Os pedidos eles precisam ser certos, determinados e indicar o valor. Então, além de eu dizer qual é a natureza daquela pretensão, qual é a quantidade que eu estou postulando, eu também tenho que indicar o valor. Então, se eu peço, por exemplo, férias proporcionais, eu tenho que colocar férias proporcionais, coloco lá a quantidade, 6/12, por exemplo, e indico um valor. O pedido só vai ser considerado correto se ele for certo, determinado e possuir o seu respectivo valor. E no arremate coloca-se a data e a assinatura da parte do seu representante. A CLT ela não fala em valor da causa, ela não fala em indicação de provas, pedido de notificação, ela não fala disso, tá? Agora, quando você vai fazer sua petição inicial lá no PJE, o valor da causa precisa ser colocado, porque o PJE exige até para definição do procedimento, tá? E as demais exigências, elas são facultativas, não são impositivas no âmbito da Justiça do Trabalho. O que se exige lá no 840 é o que eu acabei de falar. Além desses requisitos formais, que a gente chama de requisitos de aptidão, o postulante também deve juntar com a petição inicial
os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, documentos que comprovam a representação, documentos que atestam a qualificação, tudo isso tem que ser anexado. Se for um espólio, por exemplo, tem que anexar a certidão de óbito do decujo, os termos de compromisso do inventariante. Se for um menor, a certidão de nascimento, um condomínio, o estatuto, a ata de eleição do síndico, tudo isso precisa acompanhar a petição inicial. E também os documentos probatórios. Não confundir documento indispensável à propositura da ação, que são requisitos formais da petição inicial, com documentos probatórios, que são elementos de prova que vão ser depois apreciados pelo magistrado. Ok? Bem, existem ainda 3 institutos que eu quero aqui analisar com vocês. O primeiro deles é o aditamento à inicial. Em que consiste o aditamento à inicial, professor? Aditar é a mesma coisa que acrescentar ou alterar a petição inicial. Então, eu estou ou colocando mais pedidos ou alterando a minha causa de pedir, adaptando outros pedidos a ela. O aditamento à inicial está previsto lá no Código de Processo Civil, a CLT ela é omissa. E de acordo com o CPC, o aditamento pode ser feito sem a anuência da parte contrária até a citação. Depois da citação até o encerramento da instrução, só pode ser feito mediante anuência da parte contrária. No caso do processo do trabalho, como a CLT é omissa, a gente tem que usar o CPC e ele vem com adaptação. Então, como no processo do trabalho não há o despacho citatório, tem sido aceito o aditamento, a petição inicial, até o momento da apresentação da defesa. Evidentemente que o juiz vai conceder prazo para a defesa ser complementada, até porque se ele não o fizer, vai trazer um prejuízo ao contraditório. Então, é possível o aditamento até o recebimento da defesa ou até o oferecimento da defesa, ok? Segunda coisa é emenda inicial. Emenda inicial não se confunde com aditamento. Emenda a inicial é corrigir a inicial. Lá no artigo 321 do CPC é dito que, ausente um requisito ou ausente um documento indispensável à propositura da ação, o juiz deverá determinar a emenda inicial no prazo de 15 dias, indicando aquilo que deve ser corrigido ou completado. Isso se aplica no processo do trabalho, no tocante aos requisitos de aptidão. A súmula 263, ela é expressa nesse sentido. Ela diz que se o juiz não mandar emendar, haverá uma nulidade. Então, nos casos de ausência de requisitos ou documentos indispensáveis à propositura da ação, o juiz deve mandar emendar, ok? Agora, e se houver uma inépcia à petição inicial? O juiz deve mandar emendar também? Não confundir inépcia com inaptidão. Inaptidão é a ausência dos requisitos. Inépcia é uma das hipóteses do artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que é que diz esse dispositivo? Ele diz que a petição inicial é inepta quando os pedidos forem indeterminados, genéricos. A gente acabou de ver que os pedidos têm que ser certo, determinado e indicar o valor. Então, quando for indeterminado ou genérico, a petição é inepta. Quando faltar pedido ou causa de pedido, quando da narração dos fatos não defluir logicamente o pedido, eu narro que trabalhei à noite e peço, por exemplo, insalubridade, você está pedindo uma coisa completamente desconexa com o que foi narrado, ou então quando os pedidos são incompatíveis entre si. Pois bem, havendo inépcia da petição inicial, o juiz ele pode mandar emendar. Então veja, se houver inaptidão da petição inicial, a súmula 263 determina que o juiz mande emendar antes de indeferir. Agora, nos casos de inépcia, que são essas hipóteses que eu acabei de falar, que estão descritas lá no artigo 330, parágrafo 1º do CPC, o juiz pode mandar emendar, é uma faculdade. Então, para inaptidão, deve, para inépcia, pode mandar emendar a petição inicial. Ok? São essas as considerações que a gente quer fazer aí sobre petição inicial. Vai ficar aí com a gente que ainda tem toda a fase propositiva, a fase de contraditório, instrutória do procedimento ordinário que nós ainda vamos abordar. Ok? Então, até a próxima.